Terceiro ano, vamos para a nossa atividade de matemática de hoje. Está no livro A Conquista da Matemática, páginas 58 a 60. Continuaremos falando sobre grandezas e medidas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Na página 58 e 59, vem trazendo um pouco de explicação sobre a atividade de hoje, sobre os tipos de medidas de hoje. O metro, o centímetro e o milímetro. O metro, ele é usado para a gente medir coisas um pouco maiores. O centímetro já um pouco menor e o milímetro menor ainda. Essas medidas... Essas unidades de medida têm um símbolo. O metro, M, metro. Então, nós temos o símbolo M, que é a primeira letra da palavra metro. Centímetro, o símbolo é CM. C, que é a primeira letra de 100, e metro, aqui ó, a letrinha M, centímetro. Toda vez que você vê escrito assim. E o milímetro, o símbolo é MM, ou seja, milímetro, primeira letra da palavra e primeira letra da palavra metro. Então, milímetro, MM. 10 milímetros é igual a 1 centímetro e 100 centímetros corresponde a 1 metro. A minha filha tem 4 anos e tem 105 centímetros de altura. Então, eu posso dizer que ela tem 1 metro e 5 centímetros, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, ou seja, tá tudo relacionado, né? O milímetro, juntando vários milímetros, a gente tem o centímetro, juntando vários centímetros, a gente tem o metro, ok? Aqui tem alguns instrumentos que a gente usa para medir comprimentos, como a régua, que vocês devem ter aí na casa de vocês, que vai do 0 ao 30 e é marcada em centímetros. Cada marquinha dessa, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, até no máximo, no caso dessa régua, 30 centímetros. Nós temos a fita métrica, que geralmente as costureiras usam para tirar a medida da cliente, medir a roupa. Nós temos também a trena, que é um instrumento muito utilizado pelos pedreiros na construção de casas. E nós temos também o metro articulado. Então, todos esses instrumentos aqui, eles servem para medir. Então, veja que esse aqui já é de metro e metro. Então, todos eles a gente usa para medir, a gente saber o comprimento das coisas. Você poderia usar alguns desses instrumentos para medir a massa de uma pessoa? É o que diz a questão A. O peso de uma pessoa, dá para a gente saber usando algum desses instrumentos aí, a trena ou a régua? Dá para saber? Sim ou não? Você vai responder sim, escrever sim ou não aqui, ok? Letra B. O comprimento de um tecido. Dá para você medir o comprimento de um tecido com algum desses instrumentos aqui? Sim ou não? Você poderia usar algum desses instrumentos para medir, questão C, a largura de uma rua? Sim ou não? Você poderia usar alguns desses instrumentos para medir D, a profundidade de uma piscina? Sim ou não? E por último, letra E, você poderia utilizar alguns desses instrumentos para medir a temperatura da água de uma piscina? A temperatura, dá para a gente medir com trena, com fita métrica, com régua? Dá? Sim ou não? Então, você vai responder essas questões da página 58 e, em seguida, vai ver um pouquinho mais sobre o assunto na página 59. Veja que aqui tem a comparação. Em que situações a gente pode usar o metro, o centímetro e o milímetro. O metro a gente usa para medir coisas maiores, como, por exemplo, este monumento aqui, o obelisco que fica lá no Ibirapuera, em São Paulo. Esse monumento ele tem 72
metros. Perceba que é bem alto, 72 metros de altura. Então, perceba que a gente usou o metro, que tem o símbolozinho com M, o metro. Agora, na segunda situação, a gente utiliza o centímetro, cm. Por quê? Porque a lagarta, esse tipo de espécie de lagarta é bem menor. Então, ela tem a medida aqui, de até 8 centímetros. Tá vendo que tá escrito cm? É centímetro. É esta lagartinha aqui. E a gente tem uma terceira situação, onde a unidade de medida usada é o milímetro. Por quê? Porque é para medir uma coisa pequenininha, que é essa joaninha fofa. Então, essas joaninhas, elas podem medir de 1 milímetro até 10 milímetros. Então, olha como que a gente tem aqui 1 mm, que é 1 milímetro, a 10 mm, que é 10 milímetros. Pequenininha, a gente mede em milímetro. Um pouco maior, a gente mede em centímetros. Muito maior ainda, a gente mede em metros. Entendido, meus amores? Vamos para a página 60 responder uma atividade. Depois vou colocar um vídeo complementar no grupo para vocês. Na questão 1, página 60, tá? Na questão 1, você tem noção de qual a sua altura? Você tem mais ou menos de 1 metro de altura. O que você acha? Você sabe sua altura? Se você souber, você escreve aqui. Se não souber, mas você acha que tem 1 metro ou tem mais? Você vai responder. Menos ou mais. Questão 2, você vai me dizer se a porta de entrada da sua casa tem mais ou menos de 1 metro de largura, tá bom? Você pode medir, se não conseguir medir, mas você pode fazer uma estimativa, tá certo? Se tem mais ou menos de 1 metro de largura a porta da sua casa. A questão 3 não precisa responder, por quê? Porque era para ser uma atividade feita em sala de aula, ok? Que era medir a nossa sala de aula para ver quantos metros tem, etc. Na questão 4, você vai comparar. Juca andou 335 metros e Zico andou 353 metros. Quem andou mais? Qual deles percorreu a maior distância? Quem andou mais? Foi Juca, que andou 335 metros, ou foi Zico, que andou 353 metros? Você vai escrever aqui. Zico ou Juca? E na questão 5, você tem aqui uma demonstração de como se mede o comprimento de uma caneta. Então, Caio está lhe dando uma dica, que é como você usar a régua. Você vai alinhar o tracinho que marca o 0 em uma das extremidades do objeto e vai medir o comprimento, vai saber qual é o comprimento que vai dar. Então, na régua tem o 0, um espaço antes do 0. Você vai medir a partir do 0, do 0, esse veio até o 8, indica 8 centímetros, né? Então, 0 a 8. Enfim, você vai observar as duas canetas aqui, na letra A e na letra B. Vai observar a medida. E vai escrever aqui quantos centímetros tem essa caneta, na letra A, e quantos centímetros tem esta caneta, na letra B. Ok, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.